mais transbordante para as nossas vidas, para as nossas almas, para esse momento em que o Espírito Santo vai falar conosco. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 22. Nós estamos felizes porque sabemos que Jesus está aqui, que o Espírito de Deus está aqui, que o Senhor recebeu a nossa adoração. E nesse momento, esteja com seu coração atento àquilo que Ele quer falar com você. Lucas, capítulo 22, apenas o verso 20. Amém? Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Vamos ler todos juntos? Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos comemorar, de podermos agradecer ao Senhor pela morte e pela ressurreição de Jesus. Obrigado porque nessa noite nós temos o privilégio de trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, de trazer à nossa memória aquilo que o nosso Senhor, que o nosso Salvador fez por nós naquela cruz, de uma forma entregando a sua vida e demonstrando um amor incondicional para com cada vida. Nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor poderia não ter subido aquela cruz, o Senhor poderia não ter entregue a sua vida, mas nós estamos gratos porque o Senhor olhou para cada um de nós e o Senhor nos amou e quis se entregar para mudar a nossa condição de vida, para mudar a nossa eternidade. E a nossa palavra nessa noite a Ti, Jesus, é gratidão. Nós te agradecemos porque o Senhor é tudo na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler fala que Jesus, depois de ter ceado, ele tomou o cálice, dizendo que aquele cálice era a nova aliança no sangue dele, derramado a nosso favor. Se você pegar e observar, toda mesa de ceia, a gente prepara e coloca o que seria o símbolo do sangue de Jesus dentro de um cálice, dentro de uma taça. E naquela noite, próximo à morte de Jesus, ele ergueu esse cálice, falando que ele estava estabelecendo uma nova aliança. E eu queria meditar com você nessa noite, por que de um cálice? Por que de uma nova aliança? O que Jesus queria dizer quando ele ceou e pegou o cálice e foi distribuindo entre os discípulos? Qual a verdade absoluta nesse gesto de Jesus? Ele não tinha ido para a cruz ainda, ele estava dizendo que iria. O sangue dele ainda não tinha sido derramado, mas ele já sabia que iria. Então ele estava fazendo algo ali com os discípulos, mostrando um cálice que simboliza todo o sofrimento que ele iria passar por nos amar. Por sofrer por nós como nosso substituto. E a substituição que ele vai fazer, que ele iria fazer e que ele fez na cruz, ele estava dizendo: eu vou me fazer pecado para você ser justo. Eu vou me fazer enfermo para você poder andar curado. Eu vou me fazer de pobre para você poder ser rico. Eu vou substituir você, porque se você for na cruz em meu lugar, se você for naquela cruz, não vai adiantar nada, porque você é pecador. Mas eu sou santo. E eu estou erguendo aqui um cálice, simbolizando aquilo que eu vou fazer e segurando. Eu fico pensando, a gente pegar um cálice aqui, contendo uma representação do sangue, a gente sabe que é o sangue de Jesus. Mas ele estava olhando para o que seria a vida dele, porque o sangue é a representação da vida. Eu vou dar a minha vida. Eu vou me dar para cada um de vocês. Eu vou sofrer por cada um de vocês.
Mas esse sangue que está aqui vai ser derramado em favor de cada um de vocês, para abençoar cada um de vocês, para trazer cada um de vocês para junto do Pai, para o mesmo nível de intimidade que eu tenho, para o mesmo nível de relacionamento que eu tenho. Então, naquele momento, Jesus estava dizendo, tudo que diz respeito à nova aliança, diz respeito a eu estar favorecendo a vida de vocês e cumprindo a vontade do meu Pai. Então não foi um simples levantar de um cálice. Aquele gesto trazia uma mensagem poderosa para nós. Alguém iria sofrer em nosso lugar, para nos trazer o favor de Deus, para nos trazer um estilo de vida diferente, para transformar a nossa rota, para transformar o nosso destino, para alterar tudo na nossa vida, de dentro para fora e de fora para dentro. Então a morte e a vida de Jesus, quando nós entendemos e olhamos isso com fé, isso muda tudo na nossa vida. O sacrifício de Jesus muda tudo para nós. Não é só o nosso destino eterno. Muda completamente a nossa vida quando a gente crê. E quando ele disse lá que ele estava levantando, o cálice da nova aliança, quando você pensa em algo novo, você pressupõe que existe algo velho. Não é assim? Se tem um novo, é porque tem um velho. E a Bíblia dá um nome para esse velho. O que é velho na Bíblia chama-se aliança com Moisés. A velha aliança da lei, ou a antiga aliança da lei, ou a antiga lei, ou a antiga aliança com Moisés. Então, o que Jesus estava dizendo ali naquele dia, naquele momento da ceia? Eu vou entregar a minha vida para dar algo novo para vocês. Um estilo de vida diferente. Ele estava falando de uma aliança que é um assunto que precisa ser entendido no meio da igreja. Porque aquilo que você compreende, aquilo que você entende, vai determinar as suas atitudes. Uma aliança, como Jesus estava dizendo ali, e o que nós entendemos dela hoje como sendo nova aliança, não é uma reforma da antiga aliança. Ele estava dizendo, eu vou fazer algo novo, algo diferente, algo que vocês ainda não viram porque é novidade. A nova aliança também não é uma continuação da velha aliança de Moisés. Volto a dizer, é algo novo que Jesus preparou para nós. A nova aliança diz respeito a algo novo para a nova criatura. Tudo novo de novo. Jesus, ele sempre quis dar um novo para nós. E a partir da cruz, ele conseguiu fazer isso. Nos 3 anos e meio de ministério dele, ele demonstrou o que seria o estilo de vida na nova aliança. Mas a nova aliança, na qual nós fomos inseridos no momento da nossa conversão, ela foi inaugurada com a morte e ressurreição de Jesus. Na cruz ele verteu o seu sangue. Mas quando ele chega ao Pai e apresenta o sangue, aí Deus diz, agora a nova aliança está inaugurada. Ela foi ratificada com o sangue de Jesus, não com o sangue de animais, não com o sangue de touros e de bodes que não podiam purificar as pessoas, mas com o sangue de Jesus, que tanto aproxima de Deus quanto purifica de todo pecado. Então nós temos um motivo muito grande para escolher a nova aliança. E o tema que nós vamos trabalhar essa noite é escolha a nova aliança. Escolha o que é novo, porque você é nova criatura. Escolha viver o estilo de vida que Jesus quer que você viva. Mas nem sempre acontece isso no meio da igreja. Porque Deus dá o direito para nós escolher. Deus nos dá o direito de exercer o livre-arbítrio, até para escolher debaixo de que aliança nós queremos ficar.
E normalmente, quando você fala em algo novo, em nós gera uma expectativa. Como que é algo novo? Como que o novo vai funcionar? A gente é acostumado e gosta de viver na mesmice às vezes. E eu penso que quando Jesus chegou e foi mostrando a vontade do Pai, foi mostrando como o amor de Deus pode atingir as pessoas, a bondade de Deus deve entrar na vida das pessoas, modificando a vida das pessoas, alterando a rota delas, operando tudo que está na vida delas. Essa novidade chamada Evangelho, boas novas que Jesus veio trazer, causou uma repercussão muito grande no primeiro século. Porque o novo às vezes assusta, porque você não tem domínio daquilo, você não está acostumado com aquilo. Então, dentro dessa questão de novo, as reações podem ser de aceitação ou as reações podem ser de resistência. Não é assim? Você tem a opção de escolher. A aceitação significa que você deve abrir o seu coração, crer com o seu coração à medida que você conhece. Isso em todos os sentidos, em questões espirituais. Porque a Bíblia fala que nós temos que crer com o coração, não é crer com a mente, não é crer da boca para fora, é crer com o seu espírito, é crer com o seu coração. É uma convicção de que você crê e acredita e nada que diga o contrário vai interferir porque você crê com o coração. E você crê com o coração para a justiça. E foi exatamente isso que Jesus fez naquela cruz, inaugurando a nova aliança. Ele veio trazer justiça para nós. E a palavra justiça significa também restituição de tudo aquilo que foi roubado de você desde o jardim do Éden. Então, quando Jesus estava levantando aquele cálice, e ele estava dizendo que era a nova aliança no seu sangue, ele estava dizendo: eu vou morrer para restituir vocês de tudo aquilo que Adão perdeu no jardim. Então, essa palavra restituição, ela vem agregada com ela toda a vontade de Deus, porque Jesus realizou a vontade de Deus. E aí você consegue perceber o que está no coração do Pai. Ele não quer ver a gente padecendo na condição que Adão colocou a humanidade. Ele quer ver a gente vivendo na justiça que o último Adão, Jesus, deu como oportunidade para a humanidade. E aí Jesus está dizendo: eu vou promover para vocês uma justiça que vocês vão ter direito a ela. E vocês podem acreditar que a vontade do Pai é que vocês vivam essa justiça de uma forma plena. Olha o símbolo que um cálice tem nas mãos de Jesus para a nossa vida. Lá ele segurava. Agora nós vamos segurar dizendo: é a justiça de Deus em Cristo Jesus a meu favor. Cada gesto da ceia, ela tem com ela um valor precioso. Que se você, ao segurar o seu cálice, disser: é a justiça de Deus chegando na minha vida, com ela vem a cura, vem a paz, vem a alegria, vem a prosperidade, vem a vida eterna, vem a vida abundante, vem tudo aquilo que o pacote chamado justiça traz para nós como direito de ser vivido. Então nós precisamos pedir ao Senhor: me ensina a viver essa justiça, me ensina a viver, porque Jesus pagou um alto preço. Nada, a gente fala que vive na graça, é de graça para nós, mas Ele pagou com a vida dele, então foi um preço muito alto, que cada vez que a gente valoriza e tem isso como uma aceitação no nosso coração, e crê e declara, porque a gente vai falar do que o nosso coração está cheio, nós estamos valorizando aquilo que Jesus fez. Quando você escolhe viver debaixo da nova aliança, entendendo que você é uma nova criatura, que você tem direito e que isso agrada o coração de Deus, você está valorizando o preço que Jesus pagou pela sua justiça. Isso muda a nossa concepção de muitas coisas. Mas pode haver também uma resistência, que
grande parte da igreja na atualidade vive. Quando diz escolha a nova aliança, é uma escolha mesmo que a gente tem que fazer. Mas essa resistência, ela diz de uma não aceitação. Ela diz de um confronto, de uma oposição. E parece que é ilógico a gente falar que Jesus veio trazer a nova aliança e que tem pessoas e tem igrejas e tem denominações e tem linhas de pensamentos que não acreditam ou que não vivem na plenitude da nova aliança. E por que eu estou dizendo de resistência? Porque o primeiro século, os religiosos resistiram a Jesus o tempo inteiro. Eles não aceitavam o que Jesus falava. Hoje você olha na Bíblia, nos 4 evangelhos, e vê o que Jesus fez e agradece a Ele pelo que Ele fez e se move naquilo que Ele fez e acredita que aquilo foi para você, mas nem sempre foi assim. As pessoas do primeiro século viam Jesus como uma ameaça ao sistema religioso da época. O império via Jesus como uma ameaça porque Jesus se intitulava como Rei dos Judeus. Então, dentro das igrejas, ainda existe uma resistência quando nós falamos em nova aliança, quando nós falamos a palavra graça. Mas se você entende que a nova aliança é a nosso favor, e entende que a palavra graça significa o favor de Deus, e que Jesus Cristo é a própria graça de Deus que se manifestou Salvador entre os homens, ele estava dizendo, eu vim trazer para vocês o favorecimento de Deus na minha pessoa. Quando nós entendemos isso, não há por que haver resistência. Então a aceitação, ela vai abranger 2 grupos de pessoas. A criatura, que é uma pessoa que Deus ama, que precisa encontrar Jesus, que precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essa criatura nasce de novo e ela tem a oportunidade de ser apresentada ao novo, que é a nova aliança. As boas novas do Evangelho. E existem crentes que já experimentaram a mentalidade da velha aliança e que quando reconhecem que viviam debaixo de um fardo, de um jugo, peraí, eu preciso então de experimentar algo novo que Jesus conquistou por mim. Mas essa descoberta de que eu preciso de algo novo, às vezes dá um choque. E foi justamente por isso que Jesus falou com os judeus assim, vinde a mim, vocês que estão cansados com a velha lei. Vinde a mim, vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Não é de Moisés, é de Jesus, que sou manso e humilde, e vocês vão achar descanso para as vossas almas. E Ele continua refrigerando a nossa alma hoje. Amém. Do jugo, dos problemas, das dificuldades, das aflições, Ele continua sendo o mesmo. Esse recado foi para aquele povo naquele momento, mas Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então hoje é o momento da gente falar assim, Senhor, minha alma dói por algo, mas o Senhor é o refrigério para ela. Não queime etapas, deixe Ele trabalhar em áreas da sua vida. Confronte, deixa Ele trabalhar, porque Ele tem muito a fazer. O Espírito Santo tem muito a fazer dentro de nós, porque Ele quer que a gente desfrute do penoso trabalho dele naquela cruz. E quando Ele vê a gente liberto de situações, vivendo alegria, vivendo a paz, desfrutando de tudo aquilo que Ele pagou por nós, o coração de Jesus se alegra. Você está valorizando aquilo que Ele fez por você naquela cruz. Nós celebramos a morte de Jesus. Não é um culto fúnebre. É algo que diz assim, Ele morreu, levou a minha morte, levou as minhas dores, levou tudo para que eu possa viver de uma forma diferente. É Ele pensando no nosso bem-estar. É Ele pensando em nossa condição de vida.
É Ele pensando em dar sentido à nossa vida. É Ele pensando assim, eles vão olhar para mim e vão entender o que eu quis fazer e o que eu de fato fiz. Então, como tema, escolha a nova aliança. Escolha o que Jesus fez por você. A Bíblia fala de várias alianças que Deus fez com o homem. Mas a aliança da lei de Moisés é uma aliança que interfere ainda na vida da igreja de uma forma, infelizmente, negativa. Porque Jesus estava trazendo algo novo, uma mentalidade nova, um estilo de vida diferenciado. Porque ele estava dizendo assim, eu quero inserir a minha noiva nessa aliança que eu estou pagando para que ela possa viver. E não pense que isso é algo simples, tão fácil. Porque Paulo, ele teve uma luta muito ferrenha no primeiro século, porque ele inaugurou várias igrejas na Galácia, várias igrejas naquele local. E depois ele tinha que voltar e falar com eles assim, vocês precisam permanecer na nova aliança da graça e não voltar para os rudimentos da lei. Se esse homem de Deus teve que lutar no passado para fazer com que a igreja que ele fundou como pregador da graça de Deus, como pregador, como ministro da nova aliança, se ele teve que insistir com várias igrejas para que elas permanecessem com o entendimento correto, é porque lá atrás, no primeiro século, já havia uma mistura dentro da igreja que não podia existir. Mas o negócio era tão sério, queridos, que em Jerusalém teve o primeiro concílio. Em Atos 15 você encontra isso. Eles querendo que os cristãos que confessavam Jesus como Senhor, que criam Jesus como seu Salvador, também circuncidasse, como era o costume da lei de Moisés, e também agregasse a mentalidade da lei de Moisés nessa nova aliança como uma garantia de salvação eterna. E nesse concílio foi declarado que era para viver somente escolhendo a nova aliança no sangue de Jesus, porque a lei de Moisés não salva ninguém. E por que às vezes ainda acontece no nosso meio, no meio cristão, essa resistência? Porque você aprendeu muita coisa de Moisés. E para colocar as coisas de Jesus como seu mediador, como seu fiador, como um mediador dessa superior nova aliança, a gente precisa decidir pela nova aliança, mas permitir que o conhecimento da velha seja substituído pela nova. Que a mentalidade da velha seja substituída pela mentalidade da nova. E o novo geralmente gera algo difícil de ser trabalhado. Porque foi sendo feita em você uma construção legalista. Uma construção com a mentalidade de um mediador da velha aliança que foi Moisés. Aí quando chega Jesus para ser o mediador da nova aliança, ele traz uma mentalidade diferente. Ele traz uma cultura do reino que é diferente da cultura da velha aliança. Ele traz para você uma novidade de vida que ele diz assim, é tão novo que eu vou fazer com que eles sejam novos para receber aquilo que é novo. É você nascer de novo, sendo nova criatura, para ser inserido na nova aliança, que tem como base o reino de Deus e que está fundamentada no amor de Deus. Tendo Jesus como seu mediador, tendo Jesus como seu fiador. Tudo muda quando você escolhe e entende o que é essa questão de levantar um cálice e dizer é a nova aliança. E ainda, na atualidade,
verdade, sabe o que a igreja fez? Ela resolveu misturar. Porque, olha só, a gente ficar no extremo da lei fere algumas pessoas que querem a graça. Ficar no extremo com a graça vai ferir algumas pessoas que querem seguir a lei de Moisés. Então, sabiamente, ou melhor dizendo, na ignorância, a igreja faz o quê? Eu vou agradar a gregos e eu vou agradar a troianos. Eu vou pegar e vou misturar. Eu vou pegar a mentalidade de Moisés e vou juntar com a mentalidade de Jesus. Ou seja, eu vou misturar a nova aliança com a velha aliança. E vamos ver o que vai dar. Só que não é isso que a Bíblia diz como verdade. Paulo disse que Gálatas fez isso, e isso é uma doença que eles viveram. Eles estavam doentes. Começaram no Espírito, estavam aperfeiçoando na carne, ou seja, na lei. Nasceram na graça, mas estavam querendo fundamentar a salvação deles. Eu sou salvo quando eu faço isso, quando eu faço aquilo, eu tenho que fazer, fundamentando na lei de Moisés. E essa mistura, eu digo para você em alto e bom som, não agrada o coração de Deus. Não agrada o coração de Deus, porque Jesus é a expressão exata de Deus. É o que Jesus ensinava, é o que Jesus falava. Agora, por que acontece essa mistura em algumas igrejas? Mistura, eu digo misturar velha aliança com nova aliança. Por causa da falta de entendimento de que o fim da lei é Cristo. Romanos 10, verso 4 diz assim: o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E fim aqui nesse texto, nesse versículo, não é finalidade. O fim é fim de ponto final. O fim da lei é Cristo. Para você receber a justiça porque você crê em Cristo. Então, um motivo para que aconteça a mistura na igreja é que ela não entende que Jesus finalizou a velha aliança da lei para começar a nova aliança no seu sangue lá no Calvário. Um outro ponto por que acontece essa mistura é que quando a gente estuda, a gente esquece de perguntar para quem está sendo falado aquela passagem na Bíblia. Porque nem tudo que está registrado na Bíblia é uma palavra diretiva para a igreja. Tem coisas na Bíblia que são palavras direcionadas a Satanás, tem coisas na Bíblia que são palavras direcionadas aos judeus, tem coisas na Bíblia que são direcionadas para nós como igreja. Então tem um público que você precisa perguntar para quem está sendo falado. Vou te dar um exemplo bem simples. Em Mateus 23, Jesus falava para os fariseus e para os escribas, para os religiosos daquela época. E ele chamou eles de hipócrita, disse que eles eram sepulcros caiados, que eles não entravam no reino e impediam as pessoas de entrar. Aí se eu chegar aqui, ou algum pregador chegar aqui e falar assim: vocês, igreja, são raça de víboras. Raça de víboras quer dizer filhos da serpente, filhos de Satanás. Então eu estou negando aquilo que Jesus fez na cruz, porque ele disse que ele nos deu o direito de sermos filhos de Deus. Aí eu falo: mas vocês são falsos, são como sepulcros caiados, por fora está bonito, por dentro está morto. Ué, mas o Espírito de Deus não habita em nós? Nós não recebemos a vida de Jesus em nós? Então essas coisas aqui não se aplicam a nós. Está vendo como que a gente tem que se perguntar para quem está sendo falado aquela fala na Bíblia? Toda a Bíblia é inspirada, toda a Bíblia é digna de aceitação, o Velho Testamento, o Novo Testamento. Mas se eu não contextualizar e direcionar a palavra de fato para quem ela foi direcionada, eu sou capaz de causar aqui um terror em vocês na hora de uma pregação. Concorda comigo? Então a gente precisa saber para quem está sendo dito. E quando a gente não sabe e ouve coisas do tipo sepulcro caiado, coisas como um julgamento sobre nós, uma culpa, uma condenação, a gente oprime as pessoas. E aí a gente está falando o quê? Nós não estamos na lei, nós estamos na graça, mas a mentalidade do aprisionamento, da culpa e da condenação ainda está sendo imposta. E por que a gente tem que ter
entendimento do que é uma mentalidade, porque mentalidade é a forma que você pensa algo. Então, na velha aliança, todo mundo estava debaixo de condenação e culpa, porque ninguém era justificado. As pessoas eram salvas porque elas criam na promessa e o pecado delas era coberto até que Jesus viesse. Mas não tinha filho na velha aliança. O filho foi nascer depois por causa da morte e ressurreição de Jesus. Cada nova criatura é um filho de Deus. Então a gente precisa ter um cuidado de posicionar essas coisas do velho, do novo, antes da cruz, depois da cruz, nova aliança, velha aliança. E isso às vezes causa uma confusão na cabeça das pessoas, porque elas aprenderam primeiro o que é a velha aliança e como se comportar como cristão baseado na velha aliança. Aí quando chega alguém e explica da nova aliança, do novo, da novidade, do evangelho, de você relacionar com Deus, relacionar com o Espírito Santo, que Jesus veio ao seu favor, que o sangue é a seu favor, que Deus não é contra você, é por você. Fala, peraí, mas não foi assim que eu aprendi. E aí fica aquele momento da escolha. Você vai escolher ouvir Jesus e a nova aliança que ele veio trazer, ou vai escolher recusar isso e continuar na velha aliança? Aí você fala, mas eu não estou na velha aliança. Você não está sacrificando um cordeiro, porque você sabe que o cordeiro já foi morto. Mas se a sua forma de agir estiver baseada na lei de Moisés, você está misturando nova aliança com velha aliança. E aí não rola, gente. E aí não dá. Outro motivo aí, nós vamos ver por que nós não podemos misturar, mas o motivo da mistura ainda está no ponto 3 aqui. Por que ainda há mistura nas igrejas? Porque a maioria dos cristãos, infelizmente, tem preguiça de ler o Novo Testamento. Começa querendo estudar a Bíblia e pega de Gênesis. Gênesis, Êxodo, Levítico, vai. Estuda a história do Velho Testamento todinha, a história do povo judeu. Mas a nossa realidade, nova criatura, está nas cartas do Novo Testamento. Quem você é, o que Jesus fez por você, como se comportar como igreja, como relacionar com o Espírito Santo, como viver essa nova realidade de nova criatura, está principalmente nas cartas de Paulo. E aí você vai e fica desmotivado, aí você se prende a histórias de Moisés, história de Sansão, história de Davi. Tudo isso é muito precioso e é relevante para a nossa vida quando a gente encontra Jesus lá. Mas se não encontrar Jesus lá, vai ser uma história de um povo que foi separado por Deus, de um povo que viveu coisas difíceis, porque eles não conseguiam cumprir a lei. E a lei de Moisés tem muitas maldições nela, como um condicionamento de obediência para ser abençoado e desobediência para ser amaldiçoado. Está conseguindo entender? Então leia o Velho Testamento, sim, é precioso. Mas quer descobrir quem você é, quer descobrir a sua realidade, quer descobrir a nova aliança? Vai para as cartas de Paulo. Pega a realidade sua hoje. Sabe por quê? Tem pessoa que não gosta que a gente fala isso, mas se você pegar a história de um povo que não é a igreja, é a mesma coisa de você querer viver a história do Japão no Brasil. Está conseguindo entender? Eu vou querer estudar a história dos Estados Unidos para aplicar dentro da minha realidade no Brasil. Eu vou querer estudar a história do Japão para aplicar aqui. A forma que eles se vestem, a forma que eles comem, a forma que eles adoram. É isso que a gente faz. O povo judeu foi um povo separado por Deus, para que Jesus pudesse nascer através deles. Jesus nasceu, então tudo novo. O judeu, Jesus, nasceu para salvar os judeus e para salvar os gentios, para desse povo formar um só, que é a igreja. Então, quando você tem preguiça de ler as coisas do Novo Testamento, sabe o que é feito com a gente? Dentro das igrejas é feito assim, olha, em muitas, né? Você é ensinado, você ouve coisas que são de revistas, coisas que são materiais impressos,
E na maioria das vezes não é dado a você a liberdade de ouvir o Espírito Santo, de ser ensinado pelo Espírito Santo. Então, alguém crê em algo e passa algo para nós, e como a gente tem preguiça de meditar, preguiça de pensar, a gente acaba sendo meio que manipulado no meio evangélico. Só, queridos, que eu quero dizer para você o seguinte: tudo que você ouve aqui, ali, acolá, pergunta para o Espírito Santo: isso aqui é verdade? Porque tem um negócio chamado testificar dentro de nós. O Espírito testifica a verdade dentro de nós. E se você aprender a relacionar com o Espírito Santo, sabe quando você vai ser enganado? Nunca. Porque Ele te ensina, Ele é a unção que permanece e te ensina. Então não seja movimentado para lá e para cá, na massa. Não seja manipulado, não deixe manipular a sua fé. A sua fé, ela tem que estar focada na cruz de Jesus, na morte e na ressurreição de Jesus. Aprenda a pensar, aprenda a ouvir o Espírito Santo. Argumente o que você está lendo, aquilo que você ouve de pregações. Questione o Espírito Santo. Se ele é o seu ensinador, ele tem prazer de ensinar. Não é assim, não é, não é. Mas ele vai te ensinar porque ele é o Espírito da graça. Ele vai te ensinar o que ele falava para Jesus. Ele é o Espírito de Deus que mandou Jesus derramar o sangue dele ao nosso favor. E ele está ensinando a gente essa verdade. Mas eu e você precisamos tirar a preguiça de ler, de meditar, de pensar, de colocar a nossa massa cinzenta mesmo para funcionar, sabe? Senhor, é isso, não é isso? Pense. Porque você não pode ser manipulado, você tem que influenciar pessoas, exalar o bom perfume de Cristo na vida das pessoas, mostrar Jesus para as pessoas, mostrar as boas novas para as pessoas, testemunhar que você é uma nova criatura, valorizar e mostrar que aquilo que Ele morreu e ressuscitou tem valor na sua vida e tem feito diferença na sua vida. Seja essa pessoa que olha para Jesus e fala assim: valeu a pena, Jesus, porque eu estou vivendo aquilo que você pagou para que eu vivesse. Por que ainda há mistura? Porque há uma falta de entendimento de que existe 3 grupos de pessoas na Bíblia. 1 Coríntios 10, 32 fala assim: não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios e nem para a igreja. Esse versículo aqui mostra 3 grupos de pessoas: judeus, gentios e igreja. Por causa da falta de entendimento como que a lei opera nesses 3 grupos de pessoas. Se a lei foi dada só para judeus, então ela vai funcionar para judeus. Mas o gentio não está debaixo do sistema da lei de Moisés. Mas Romanos 2, o verso 16, do 14 ao 16, diz que o gentio está sob a lei da consciência dele. Deus colocou em nós, queridos, uma consciência como um tribunal, como um alerta. Você sabe o que é certo e errado. Você não precisa estar debaixo da lei de Moisés para saber que você não pode matar alguém. Você não precisa estar debaixo da lei de Moisés para saber que você não pode mentir, que você não pode adulterar. Isso aí é algo que Deus fez com a gente quando Ele formou a gente. Ele deu uma consciência para a gente, uma consciência de eternidade. Eclesiastes fala isso. Sem você saber como, Ele te dá um entendimento do que é certo e errado. Por que você acha que uma criança que nunca foi ensinada que não pode mentir, quando ela faz algo errado, ela joga a culpa no outro? Porque ela tem uma consciência que está sendo desenvolvida. Já viu quando a criança faz algo errado que ela esconde da mãe? Porque ela sabe que está errado. Mas por que ela sabe que está errado? Porque a mãe falou que está errado. Às vezes ela fez aquilo, a primeira vez a mãe nem teve tempo de falar que está errado. Mas ela já sabe porque ela tem uma consciência. Entende isso? Mas existe ainda a igreja, que não está na lei de Moisés, que também não está na lei da consciência, porque agora nasceu de novo. Então, o que rege na igreja? Rege a lei de Cristo, rege a lei do Espírito que dá vida, rege a lei do amor, rege a lei de um relacionamento. Se você entender que é amado,
Se você entender que nessa nova aliança, primeiro você foi amado, e que o amor foi derramado no seu coração, e que esse amor é a lei de Cristo operando nas nossas vidas, com a manifestação do Espírito Santo, você não vai querer adulterar. Você não vai querer mentir, porque você ama o próximo. Porque você tem o temor a Deus, porque o amor está inundando o seu coração. Por que muitas pessoas não querem viver, escolhendo viver na nova aliança? Porque tem medo de deixar os 10 mandamentos. Mas se você voltar numa ministração aí dos termos da aliança que foi dita aqui, você vai perceber que a lei está impressa no nosso coração. A lei do amor de Deus. Deus não se relaciona conosco na nova aliança em 2 tábuas frias de pedra. Ele se relaciona pelo Espírito Santo que Ele colocou em nós. Não é mais Moisés o nosso mediador. Quem é o nosso mediador é Jesus. Não é mais uma palavra que é dita de cima de um monte fumegante que causava terror às pessoas. É uma palavra dita de dentro para fora. Porque o Espírito de Deus é Deus habitando em nós. Aí Ele vai falando conosco. E a gente vai relacionando com Ele, vai aprendendo a ouvir a voz dEle. Esse testemunho interno que Ele fala conosco. Que não nos assombra, que não causa temor, que não causa medo, mas que traz um refrigério, que transborda a paz, que transborda o amor, que transborda a alegria. Olha que diferença você querer viver numa velha aliança e deixar a nova de lado. Outro ponto aqui, por que existe uma mistura? Por falta de entendimento de que a lei dá força ao pecado. Isso aqui causa horror no religioso. A lei que você tanto estuda, que é o cerne da Bíblia, como muitos falam, que é a regra de ouro. Você pega lá em 1 Coríntios 15, 56, está dizendo assim: essa lei dá força ao pecado. E aí fica muito fácil a gente querer viver debaixo da lei, porque tem o fazer nosso. Só que sabe quem tira vantagem da lei dentro da igreja, dessa mistura? O inimigo da sua alma, Satanás. Porque para você pecar, tem que ter uma tentação. E se a lei diz para você não pecar, e a Bíblia está dizendo que ela dá força para pecar, quer dizer que quando você peca, o inimigo se alegra com isso. Se nós podemos dizer que o diabo se alegra com alguma coisa, né? Mas ele tira proveito disso. Por que ele tira proveito disso? Porque ele quer ver a gente fazendo aquilo que não agrada a Deus. E se a lei dá força ao pecado, o homem não nasceu de novo. O homem é um pecador debaixo da lei. Só que na nova aliança, Jesus diz assim: eu fiz pecado para tirar o pecado de vocês. Eu fiz diferença para você viver um estilo de vida diferente, onde o pecado não tem poder sobre a sua vida, porque você não está mais debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 6,14. Então, quando você está debaixo da nova aliança, entendendo mais uma vez o que Jesus estava fazendo, levantando o cálice, estava dizendo: eu vou tirar o pecado deles, para que a lei não tenha força mais sobre eles, para que eles possam viver como santos, como justos, como restaurados, como lavados, como remidos pelo meu sangue, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Olha a preciosidade do que passava na mente de Jesus quando ele levantava aquele cálice. Um último ponto aí, porque existe ainda uma mistura dentro das igrejas, por falta de entendimento de que Jesus é a nova aliança. Quando você entende que Jesus é a nova aliança, você não tem como não escolher a nova aliança. E onde está isso na Bíblia? Isaías 42, verso 6, na versão ACF, fala assim: eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomei pela mão, e te guardarei, e te farei por aliança do povo e luz para os gentios. Quando você entende que Jesus é a nova aliança, que Jesus é a graça salvadora de Deus que se manifestou entre os homens, Tito 2,11,
Você perde o medo de escolher a nova aliança porque você está escolhendo Jesus. Mas a falta de entendimento de quem Jesus é, do que Deus chamou Jesus, faz a gente, às vezes, resistir ao novo. Só, queridos, que o novo já é velho há 2000 anos atrás. Consegue entender? É novidade só para quem está chegando, porque a nova aliança, ela é velha. Se tivesse uma pessoa com vida aqui, quase 2000 anos, você ia falar que eram 100.000. Então, é novo para nós, porque nós somos nova criatura, mas em questão de ter existido, já tem 2000 anos que a graça, que a nova aliança, que a igreja nasce e é inserida na nova aliança, é uma realidade para nós. Já faz tempo. Já faz tempo. Então vale a pena escolher o novo. E por que nós não devemos misturar a velha com a nova aliança? Porque a velha aliança, porque essa mistura coloca a igreja debaixo de maldição. Isso é uma verdade que dói. Mas a Bíblia diz em Gálatas 3,13 que Jesus se fez maldito em nosso lugar, nos livrando da maldição da lei. Mas quando você entende que tem direito de escolher, e você tem a opção de escolher e ainda quer viver debaixo da velha aliança, você está dizendo, sem saber, você está entrando debaixo de maldição. E se você quer saber o que é maldição da lei, leia Deuteronômio 28. Ali tem uma lista de bênçãos, mas tem uma lista de maldição também. Mas não é isso que Jesus quer para nós. Se Ele se fez maldito em nosso lugar, nos livrando da maldição da lei, a nossa opção como nova criatura é escolher viver debaixo da nova aliança. É escolher viver debaixo da liberdade de qualquer tipo de maldição. Seja maldição rogada, seja maldição que você entende que é de pai passando para filho, de geração em geração. Se a lei foi finalizada na cruz, a maldição de pai para filho, Deus visitando a maldição de geração em geração, isso acabou. Jesus assumiu toda a maldição em nosso lugar para nos dar a liberdade de podermos viver em plenitude a nova aliança. Então não tem praga que te pegue, não tem maldição que rogue em você que te pegue, não tem isso na sua vida. E se você entender que o que é o contexto da maldição? É miséria, é doença, é pecado. Isso aí são as bases da maldição. Você não é pecador, você é um justo. Jesus se fez maldito e te deu direito à cura divina. E Ele se fez pobre para você se tornar rico. Ele quebrou a maldição. Mas isso funciona para quem crê. Só para quem crê. Quem crê com o coração. E aí você pode dizer, eu sou assim, você vai gerar no mundo espiritual. Porque você é nova criatura e você tem poder nas suas palavras, porque quem está em você tem poder. Deus disse, haja. E quando os filhos de Deus dizem haja, usando a autoridade espiritual, o mundo espiritual também obedece. Porque você é um ser espiritual. Então, por que nós não devemos misturar? Porque a mistura coloca você debaixo de maldição. Por que nós não devemos misturar? Porque a mistura distorce o conceito correto de Deus. Moisés nunca foi capaz de mostrar Deus para as pessoas, revelar o coração de Deus. O entendimento que o povo de Israel e o que está registrado no Velho Testamento, o entendimento de Deus que eles têm é totalmente diferente do entendimento que Jesus veio trazer de Deus. Eles tinham um conceito de Deus baseado nas experiências e nas tradições. Nós, na nova aliança, o entendimento que nós temos de Deus é olhando para a pessoa de Jesus, porque Jesus é a expressão exata de Deus. Hebreus 1, verso 3. Jesus mostrou a vontade de Deus. Na antiga aliança, para vocês terem uma ideia, eles não sabiam nem o que era Satanás de fato.
Lembra da ministração do bom pastor? Foi Jesus que chegou e falou assim: eu sou o bom pastor. O ladrão vem senão roubar, matar e destruir. Ele estava explicando o que era o papel da religião, o que era o papel de Satanás. O próprio João, que registrou João 10, na primeira carta dele, no capítulo 3, verso 8, ele vai falar que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Isso mostra que naquela cultura antes da cruz, tudo de ruim que acontecia, eles colocavam a culpa em Deus, porque eles não tinham dimensão de quem era o mal e de quem era o bem, de fato. Porque quem traz isso para nós é só o Espírito Santo, que habita em nós. E nem ensinamento sobre isso você pode olhar no Velho Testamento, que você quase não vai ver, tirando do Gênesis lá e algumas citações pouquíssimas. Agora, quando Jesus começa a manifestar o que seria a vida da nova aliança, ele já vai de cara e começa desfazendo a obra do diabo na vida das pessoas. A ponto de Pedro declarar assim que Jesus andou por toda parte, desfazendo as obras do diabo, porque Deus era com ele. Então, cada vez que Jesus interferia na vida de uma pessoa, demonstrando o que seria a vida da nova aliança, que aconteceria depois que ele morresse, como uma continuidade, estava falando assim: eu estou desfazendo a obra do diabo e cumprindo a vontade de Deus na vida dessa pessoa. Só que isso também choca o religioso, porque ele acostumou a entender que tudo é Deus. Agora, Tiago, capítulo 1, verso 16 e 17, fala para nós assim: não vos enganeis, meus irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, ou seja, do seu Pai só vem o que é bom. Amém. Não vem o que é ruim. Então, por que existe mistura? Por causa disso. Deus, ele tem que ser entendido na pessoa de Jesus. Foi a forma que ele escolheu ser conhecido. E não pensa que Deus não quer ser conhecido não, porque ele quer. Porque quando ele escreveu na Nova Aliança, Hebreus 8:11, ele diz assim: e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Ele está dizendo o quê? Eu quero ser conhecido da forma certa. Eu quero ser entendido como um Deus que decidiu ser pai de muitos filhos, que decidiu amar os filhos, que decidiu verter o sangue do seu único filho para ter muitos filhos favorecidos pelo meu amor, pela minha graça, pelo meu favor. Eu quero demonstrar quem eu sou. Então eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou me colocar dentro de cada filho, para que o meu espírito possa ensinar quem eu sou de fato, para que eles não sejam enganados. Mas se você nutrir a mentalidade da lei, você vai continuar vendo Deus de uma forma distorcida. Então, para corrigir você nessa rota, primeiro, escolha a nova aliança. E segundo, escolha olhar Jesus para você conhecer Deus. Analisa as falas de Jesus, analisa as atitudes de Jesus, analisa o carinho que ele dava para as pessoas, para o pecador, e percebe que os únicos opositores que Jesus confrontava eram os religiosos. Jesus não perdia tempo nem com Satanás. Às vezes a gente vê nas igrejas a pessoa falando com o demônio, conversando com o demônio. Jesus não perdia tempo com isso, não. Jesus batia de frente com o religioso, mas não era para condenar o religioso ou julgar, porque ele não veio para julgar ninguém. Era para que eles caíssem a ficha, porque a lei apontava o pecado. Então ele falava para eles: vocês são hipócritas, vocês são isso. Acorda, tipo assim, acorda para a vida, senhor. Sai dessa vida de religiosidade. Olha para mim. Por isso que ele falava assim: as minhas palavras, se você me ouvir, você vai construir a sua vida em cima de um fundamento, uma rocha, tudo que é correto. O nosso conceito de Deus precisa ser apurado. Então peça ao Espírito Santo para te ensinar Deus. Olha para Jesus. Por que a mistura precisa nunca estar no nosso meio? Porque além de distorcer a nossa visão de Deus e trazer maldição para nós, a mistura nos desliga de Cristo. Olha como isso é sério. Paulo disse em Gálatas 5:4: de Cristo vos desligastes. Olha que é você que desliga, não é ele que desliga você, não. De Cristo vos desligastes,
Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Se você vai decair, se é para, o sentido aqui é decair na mistura, é porque a graça é mais elevada do que a lei, porque você só cai de um posto superior para baixo. Ela é uma superior aliança e ela nos coloca numa posição superior, numa unidade com Cristo. E quando você insiste em permanecer na mentalidade da lei de Moisés, você está se desligando de Cristo, porque Cristo é a graça, porque Cristo é a nova aliança. Você está decaindo de uma posição privilegiada por escolha própria para uma posição de menos privilégio, sujeito à maldição, sujeito a julgar Deus, como Jó julgou no livro dele, e os amigos de Jó, e depois tiveram que se arrepender. Consegue perceber como isso é ruim para nós? Não é à toa que Paulo batalhou para que a igreja permanecesse. Mas aí você fala assim, mas Paulo, sim, Paulo foi um pregador da graça, mas Jesus, antes da cruz, quando ele vai falar com os fariseus lá em Lucas 5, mostrando para eles a parábola do vinho novo com o odre velho, falando que não podia colocar vinho novo em odre velho, porque senão vai romper e vai perder os dois. Ele não estava falando de vinho, ele não estava falando de um recipiente de couro aleatoriamente. Ele estava dizendo assim, vocês não podem misturar vinho novo e colocar em odres velhos. Não pode misturar a nova aliança com a velha aliança. Não pode misturar lei com graça, porque senão vocês vão perder os dois. Mas aí Jesus é tão sábio, tão meticuloso mesmo naquilo que ele ensina, que no final ele fala assim, mas tem aqueles que experimentaram o vinho velho, que vão dizer que o vinho velho é melhor. Vão dizer que a lei é melhor. Já deparou com alguém que gosta da lei, que quer viver na lei, e fala assim, para que eu quero isso se eu sei que eu vou para o céu? Para que eu vou aprender se a minha salvação está garantida? Só que quem vive debaixo da mentalidade errada não desfruta da vida abundante que Jesus veio trazer. Não tem como. Você perde um e perde o outro. Você fica com o conceito errado de Deus e com medo de Deus o tempo inteiro quando você não ora o suficiente, quando você não lê a Bíblia o suficiente. Então chega, queridos. Escolha a coisa certa. Porque na mistura, a nossa forma de relacionar com Deus fica comprometida. Para nós encerrarmos aqui. Quando você mistura lei com graça, além de estar debaixo de maldição, de decair da graça, de desligar de Cristo, de ter um conceito errado de Deus, o seu relacionamento com Deus fica comprometido. Mas como que fica comprometido? Fica comprometido porque você vai entender que uma aliança é a forma que Deus escolheu para se relacionar com você. Jesus é a forma que Deus escolheu para relacionar com você. Tudo que diz respeito a Jesus, a nova aliança, base para nós é crer. Só que quem está na lei enxerga uma aliança como um contrato. O que é um contrato? Eu vou prestar um serviço para uma pessoa, eu vou entrar em negociação com ela, eu vou dar algo para ela e ela vai me dar algo em troca, segundo o pagamento que eu efetuar para ela. Isso é um contrato. Nós fizemos um comprometimento um com o outro. Sabe como que a mentalidade da lei funciona? Você quer orar para receber algo de Deus. Mentalidade de contrato. Você quer jejuar para conseguir algo de Deus. Mentalidade de contrato. Você faz um voto para conseguir algo de Deus. Mentalidade de contrato, mentalidade da lei. Mas como é que então funciona na nova aliança? Você ora porque você quer conversar com seu pai. Você jejua para separar um tempo com seu pai. Aí você fala assim, mas e o voto? Preciso de fazer? Não. Porque você sabe que tudo o que Jesus conquistou na cruz é direito seu
e a sua herança. E Romanos 8,32 diz que o Pai nos dá tudo juntamente com Cristo. Então não temos que ter um contrato com Deus, porque Deus não é um Deus de contrato. Deus é um Deus de aliança que mandou o seu Filho fazer uma aliança para nos inserir nela. Então não enxergue a sua vida na nova aliança como uma negociação com Deus. Deus te dá tudo e você precisa crer para receber esse tudo. Isso é uma aliança, a parte mais forte favorecendo a parte mais fraca. Deus não fez aliança com você, queridos. Deus fez uma aliança com Jesus para você ser inserido em Jesus. Não tem como essa aliança dar errado. Não tem como não funcionar. Só não funciona se você não crer. Então, sai dessa questão, dessa mentalidade de contrato. Escolha a nova aliança. É difícil uma desconstrução? Sim, é difícil. Mas o Espírito Santo está aí para falar com você. É assim que funciona. Então ore, peça ajuda. Me ensina, Espírito Santo. Me ensina a escolher o certo. Me ensina a escolher a boa parte. Não foi à toa que Jesus, o primeiro milagre dele, o primeiro milagre da graça, foi o que, queridos? Transformar água em vinho. O vinho velho acabou no casamento. O vinho novo foi criado por Jesus. Ele estava querendo dizer, não é questão de beber, ele está dizendo assim, o vinho velho, a velha aliança está acabada, porque agora eu vou trazer algo novo para vocês, um vinho novo, um novo estilo de vida, para a nova criatura, na nova aliança, para desfrutar de tudo aquilo que eu fiz. O primeiro ato de Jesus foi falar assim, a velha aliança vai acabar e a nova aliança vai entrar. Beba do vinho novo. Beba do que eu dou a vocês. Desfrute do que eu dou a vocês. E assim como aquele mestre Sala lá, que experimentou o vinho novo e disse, é o melhor. Não seja como o legalista que acha que o vinho velho é melhor. Seja como aquele homem que diz, o novo é melhor. Tudo novo na nossa vida. Tudo novo na nossa vida. Então, quando você relaciona com Deus, com base na nova aliança, você coloca Jesus no centro. Você valoriza a cruz. Você é ativado na sua fé. E você está dizendo assim, eu estou em total dependência da obra consumada de Jesus. É o favor de Deus que vai interferir na minha vida, no meu físico, no meu emocional. Eu estou em dependência do Senhor totalmente, Pai. Sabe o que acontece quando você decide depender do Senhor? Existe uma manifestação do favor dele, porque aquele filho resolveu depender do Pai. A cura chega, a liberdade chega, a paz inunda você, tudo refrigera a sua alma, porque você diz assim, eu estou debaixo do favor, eu estou debaixo da graça, eu estou com a mentalidade certa, e foi para isso que eu te dei uma mente, a mente de Cristo, para que assim como Jesus é, nós possamos fluir nesse mundo, assim como Ele é, nós somos. Você não vai ser, assim como Ele é, nós somos. Ele é a nova aliança, Ele é filho, Ele é amado, Ele é aceito, Ele é o que Ele é agora, nós somos. Isso é nova aliança, isso é estilo de vida novo. Então, para você, o conselho nessa noite é: escolha, decida radicalmente viver na nova aliança na qual você foi inserida. Isso dita o seu relacionamento com Deus, isso dita a sua liberdade, isso dita quem você é realmente em Cristo. Amém? Nesse momento nós vamos passar para a ceia. Eu quero pedir a Aline e a irmã Maria José para estar entregando para nós os elementos da ceia. Hoje nós focamos muito no cálice. Então, quando você for pegar esse cálice aí, pode distribuir, mas quando vocês forem pegar esse cálice, eu quero que você lembre daquilo que
você acabou de ouvir. Jesus pagou com o seu sangue para você ter o favor de Deus. Aí você diz assim, mas eu ainda não sou batizado, eu ainda, às vezes eu estou desviado, eu não posso cear. Judas estava junto com Jesus no dia da ceia. Jesus não negou a ceia para Judas. E Judas estava roubando Jesus. E Judas iria trair Jesus. E Judas iria fazer coisas terríveis. Pedro estava com Jesus e iria negar Jesus 3 vezes. E Jesus não negou a ceia para ele, porque a ceia é uma representação do perdão e do sacrifício dele no seu corpo em nosso favor. Quando você crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, a Bíblia diz que você é salvo. Então, quando você fala assim, Jesus seja o Senhor da minha vida, você é salvo. Mas o versículo diz que eu tenho que dizer que Ele é Senhor da minha vida, e eu tenho que dizer, crendo com meu coração, que Deus o ressuscitou dos mortos. Você vai participar de uma ceia de alguém que morreu e está vivo. Então, a ceia para nós é um testemunho vivo de que Jesus vive. E se você ainda não abriu a sua boca para confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, quando você participa da ceia, você já está dando um passo para a sua salvação, porque você está participando do corpo e do sangue, o que simboliza a ceia, de alguém que está vivo. Então, se você cear, você vai acreditar que Ele está vivo. O segundo passo é você dizer assim, seja Senhor da minha vida. E aí, a Bíblia diz em Romanos 10, 9, que você é salvo. Você não tem que fazer sacrifício para ser salvo. O sacrifício já foi feito. Você não tem que pagar preço ou mesmo mudar a sua vida para você ser salvo. Muitas pessoas falam assim, não, eu tenho que deixar de fumar, eu tenho que deixar de beber, eu tenho que deixar de me prostituir, eu tenho que deixar... Não, queridos. Você tem que vir para Jesus, que Ele vai dar jeito nessas coisas. É vir como você está, que Ele vai te transformar, porque o poder para a transformação está nele. O poder para você ser quem você nasceu para ser já está nele. O poder de poder falar assim, o pecado não domina mais a minha vida, já está nele, está em você quando você crê. Então é um relacionamento que vai levar você a parar de mentir, a parar de prostituir, a parar de fumar, a parar de beber, a parar de se drogar. É o poder que favorece você por causa do sangue de Jesus. Então, nesse momento eu queria falar com você assim, se você sentir liberdade, fala comigo assim, Jesus, seja o Senhor da minha vida. Eu creio que Deus te ressuscitou dos mortos. E eu sou salvo. Se você disse isso com todo o seu coração, 1 mais 1 são 2. Então você é salvo. Não porque você merece, mas porque Ele pagou para você merecer. Não porque você é bom, mas porque Ele é bom. Não porque você fez algo bom, ou orou muito, ou pediu ajuda. Não, é porque Ele quer te ajudar. A ceia mostra que o corpo dele foi moído pelas nossas transgressões. E o sangue dele foi vertido para você e eu sermos perdoados. Então nós temos direito de caminhar no perdão e caminhar em saúde divina, sabendo que é por causa dele. A cruz de Jesus tem poder na nossa vida, por causa do sangue vertido lá. Esse é o sangue da nova aliança, que muda a nossa rota, muda o nosso destino, muda a nossa condição aqui na terra. Quando a gente participa, a gente está dizendo, eu creio no novo de novo para a minha vida. Vamos comer nesse momento e vamos tomar. Em gratidão, Jesus, obrigado, porque valeu a pena. Nós consagramos esse pão e esse suco de uva em gratidão ao que Jesus fez. E nós recebemos o benefício do corpo dele sendo ferido por nós e o benefício do sangue sendo vertido por nós. E declaramos, nós somos próximos ao Pai por causa de Jesus. Vamos comer
vamos beber. Obrigada, Jesus. Obrigada pela sua morte. Obrigada pela sua ressurreição. Obrigada por ser quem o Senhor é na nossa vida. Obrigada porque o Senhor morreu para mudar a nossa história. De fato, a nossa história é mudada no Senhor. Obrigada porque nós não somos mais quem nós somos gerados pelos nossos pais e pelas nossas mães. Nós somos a identidade de Jesus aqui na terra. Porque nós somos quem o Senhor escolheu que nós fôssemos. E obrigado por cuidar de nós. Obrigado por trilhar conosco o nosso caminho. Obrigado por nos amparar, por nos socorrer, por refrigerar nossa alma em momentos de angústia e tristeza, por fazer com que a nossa vida tenha sentido, Pai, porque nós estamos vivendo o propósito do Senhor. Muda, Senhor Deus, a nossa mentalidade. Faz a mente de Cristo funcionar em nós. Faz com que nós venhamos a desfrutar da vida abundante que Jesus pagou para que nós pudéssemos desfrutar. E que nós possamos olhar para a cruz de Jesus, para o sacrifício dele, tendo ele verdadeiramente como o autor e o consumador da nossa fé, que move as nossas vidas, que ativa as nossas decisões, que nos faz viver a verdade do Senhor em todos os dias da nossa vida. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor não desistiu de nós. Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor escolheu nos amar, escolheu viver conosco todos os dias até a consumação dos séculos, escolheu morrer por quem não merecia. Nós te agradecemos, Espírito Santo, porque o Senhor nos convence da justiça que foi feita lá na cruz. O Senhor nos convence de que nós somos filhos, mesmo dentro das nossas limitações, que nós somos amados, mesmo dentro das nossas falhas. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor quer nos melhorar a cada dia, por isso veio habitar dentro de cada um de nós. Nós exaltamos ao Pai, nós exaltamos ao Filho e nós exaltamos ao Espírito Santo. E declaramos, nós somos totalmente dependentes do seu favor, totalmente dependentes da sua graça, totalmente dependentes daquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz. E obrigado porque isso é valioso, e isso funciona, e isso valeu a pena. Nós te agradecemos, e te agradecemos, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Vou pedir ao Roosevelt para estar vindo fazer o encerramento.